Calculando um trigo de hoje com um trigo de uns 100 anos atrás, a concentração de glúten que se pode gerar no trigo de hoje é 400% do que se gerava há 100 anos atrás. Nos últimos anos, a agricultura se preocupou muito em fortalecer o trigo. Todos os plantadores de trigo trabalham no sentido de aumentar a força do trigo. E aumentar a força do trigo significa aumentar a concentração do glúten no trigo. Calculando um trigo de hoje com um trigo de uns 100 anos atrás, a concentração de glúten que se pode gerar no trigo de hoje é 400% do que se gerava há 100 anos atrás. Pra você ter uma ideia. Isso explica por que a sua avó não estava preocupada com glúten. Por que o seu avô não estava preocupado com glúten? Por que a sua mãe não falava de glúten? Porque com o passar dos anos, o glúten vem aumentando a sua concentração em glúten. O trigo vem aumentando a sua concentração em glúten. Vamos entender aqui, começar a entender o processo. Eu tenho aqui, você comeu um croissant. Você comeu um pão. Esse pão, esse croissant tem glúten. O glúten, quando chega no estômago, ele quebra em gliadina e glutenina. O glúten não, o trigo do pão. Em gliadina e glutenina. Essa gliadina e glutenina continua e vai para o intestino delgado. O intestino delgado é onde tudo acontece, especificamente no jejum. E nesse jejum, aqui está o lumen do jejum, aqui estão as vilosidades, aqui está o interior, e aqui o problema vai acontecer aqui, na passagem, na absorção dessa gliadina aqui. Essa gliadina vai ser desaminada pela transglutaminase tecidual, nós vamos estudar em profundidade isso. Ela passa por lá de cá na forma de gliadina desaminada, e aqui começa o processo de reação, que nós vamos mostrar para você como que isso acontece, certo? Bom, deixa eu introduzir uma outra variável. Deixa eu apresentar para vocês o HLA. HLA, nunca ouvi falar disso. Pois é, para você entender de glúten, você tem que entender um pouquinho de genética e você tem que entender um pouquinho de polimorfismo genético. O HLA, são os genes HLA, é o antígeno leucocitário humano. Muitas pessoas têm um polimorfismo genético nesse gene, formando uma variação desse gene, que é a chamada DQ2 e DQ8. Então, quando você faz o estudo genético da pessoa, você descobre que essas pessoas, principalmente as que têm doença celíaca, elas têm a presença de 2 SNPs. Nós vamos ver lá na frente, vocês já viram comigo o que é SNPs. E elas apresentam a presença do DQ2 e do DQ8, que é um polimorfismo genético do gene HLA, que é o gene humano, o antígeno leucocitário humano. Mesmo em paciente, isso é muito importante que eu estou mostrando agora, isso foi publicado em 2011, é recente, muito recente. Mesmo em pacientes sem doença celíaca, a ingestão de glúten pode causar sintomas gastrointestinais, como dor, distensão abdominal, alteração de consistência fecal, cansaço, etc. Isso para quem não tem doença nenhuma. Você pega uma pessoa super normal e você superalimenta ela com trigo, mesmo ela não tendo nada, ela já começa a apresentar sintomas. Ou seja, mesmo para quem não tem o problema, glúten não faz bem, trigo não faz bem. Tudo acontece a nível de jejum, é nessa área aqui que acontece tudo. Ô gente, Clarissa, querida. Obrigado. Tudo acontece na área de jejum, é nessa região aqui. É um equívoco histórico considerar a sensibilidade ao glúten simplesmente como uma doença do intestino delgado. Isso é a primeira coisa que eu tenho que trazer para você. Porque se você conversar com um gastroenterologista, ela vai dizer para você que glúten
doença celíaca é uma doença intestinal. Em 1888, quando Samuel Dee descreveu a doença celíaca, ele olhou no intestino. Se ele tivesse olhado no cérebro, ele diria que é uma doença cerebral. Se ele tivesse olhado no fígado, ele diria que é uma doença hepática. Se ele tivesse olhado no coração, ele diria que é uma doença cardíaca. Eu quero que você entenda as implicações, as mais variadas. Aquilo que ele descreveu em 1888 é a ponta do iceberg. Nada mais. A ponta do iceberg. Para nós entendermos tudo isso, nós temos que entender a permeabilidade intestinal. Você já conhece, eu já conversei com vocês sobre as chamadas junções estreitas. É o tight junction, que eu vou fazer uma demonstração para você aqui, utilizando vocês como voluntário, para a gente ter uma ideia de como é que essa tight junction funciona.